Você está ouvindo o Voz da Consultoria, um podcast da consultoria de beleza Natura e Avon. Olá, querida consultora, querido consultor de beleza. Olha só, hoje eu já começo dizendo que eu tô muito chique. E não é só isso não, hein? Eu tô muito emocionado também. Sabe por quê? É que esse podcast é mais do que especial e eu tenho certeza que vai ficar guardado no seu e no meu coração. Esse episódio aqui faz parte das celebrações do Dia da Consultora de Beleza. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Voz da Consultoria. E olha só, eu quero introduzir aqui o nosso convidado de hoje. Quando ele começou na consultoria de beleza, aos 27 anos, era uma época em que cosméticos era um assunto só do universo feminino. Sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios sempre teve a poesia como sua companheira. É o nosso primeiro consultor de beleza, que é responsável por a gente estar aqui hoje, comemorando esse episódio especial, que é o Dia da Consultora e do Consultor de Beleza Natura e Avon. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Antônio Luiz da Cunha Seabra, o seu Luiz Seabra. Tudo bem, seu Luiz? Muito obrigado. Uma alegria estar caminhando com vocês nessa vida, né? Se aquilo que eu possa ter influenciado, você não tenha dúvida nenhuma que vocês influenciam na minha vida também. Bem, seu Luiz, vou começar então aqui com uma pergunta capciosa para o senhor. São décadas de vendas por relação e sempre com muitos consultores e consultoras espalhadas pelo Brasil afora, e não só pelo Brasil afora, né? Agora pelo mundo afora. Os nossos guerreiros e as nossas guerreiras, como o senhor costuma falar. O que o senhor destacaria nessa jornada até aqui? Assim, o que brilha seus olhos quando você olha para essa história construída para tanta gente? Bom, primeiro, talvez valha a pena a gente avaliar por que eu uso a expressão guerreiras, se a gente é defensor da paz. É porque eu acho que a vida nos deu uma missão extraordinária, que cada vez mais a nossa consciência pode se ampliar para compreender a extensão dessa missão, dessa responsabilidade, que é também uma bênção, que é a de ser guerreiras pela paz e pela beleza. Quando eu me refiro à beleza, estou evidentemente falando daquilo que é a nossa atividade. Nós fabricamos beleza, prestamos serviços de beleza e entregamos beleza através dos produtos, mas beleza não é só isso. Beleza é tudo aquilo que possa nascer do nosso olhar transformado. Quando a gente percebe no outro a beleza na nossa vida, percebe no outro um espelho que possa nos revelar aquele que nós realmente somos, quando a gente percebe no outro e nos outros da nossa vida a condição de descobrir aquele que nós realmente somos, não é? Tem sempre uma frase que me acompanha há muitos anos, talvez do maior mitólogo americano e um dos maiores do mundo, o Joseph Campbell: o privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. Então, é essa a natureza de sentimento e pensamento que me levou a denominar a todas e a todos os que conosco levam a bandeira da Natura, as palavras da Natura e os produtos da Natura para o mundo. É justamente esse sentimento de guerrearmos a paz, guerrearmos pela paz e pela beleza. Essa natureza ampliada de beleza. Hoje, o universo de guerreiros e guerreiras ele está ampliado. Lá quando a gente começou, em 1969, o senhor imaginou de alguma forma que seria possível unir, em algum dia, unir a Natura e a Avon? Eu não imaginava, era impossível imaginar isso. Você sabe que a opção pela venda direta não nasceu na fundação da Natura, né? Nasceu alguns 3, 4 anos depois. Primeiro, por que nós optamos pela venda direta? Porque era impossível continuar tocando a indústria apenas tendo um consultor. Mesmo que eu não atendia apenas as clientes, eu dava conferências no interior de São Paulo primeiro, depois ia para outros estados, vivia na ponte aérea para o Rio de Janeiro, porque dava conferências em residências, onde senhoras juntavam amigas, etc. Então, era uma consultoria assim, bastante ampliada, mas mesmo assim era impossível se pensar em um futuro para a Natura apenas baseado na minha atividade pessoal, mesmo tendo sido uma alegria transformadora na minha vida ter tido algumas milhares de clientes que
que foi o privilégio que eu tive no início da Natura. Então, essa percepção de que nos próprios contatos humanos, de sentir nas nossas clientes uma potencialidade humana, uma potencialidade de socialização e de captação daquilo que a gente considerava como as bases da consultoria, sentir que elas poderiam ser réplicas da atividade que eu vinha desenvolvendo, foi daí que nasceu a vontade de replicar para a Natura o modelo que foi introduzido no mundo pela Avon. Então, desde aquela época, nós sempre tivemos a maior gratidão, inclusive pelo fato da Avon, 10 anos antes da fundação da Natura, ter trazido e introduzido no Brasil o sistema especial de vendas, o modelo de negócios que, inclusive, viabilizou o sistema fiscal que rege o nosso modelo, né? E, então, sempre fomos gratos, mas nunca imaginamos, não, que isso fosse acontecer, essa união fosse acontecer um dia. Confesso também que tive muitas dúvidas ao longo de todos os anos. Quando a ideia foi admitida, eu tive muitas dúvidas de que fosse o melhor caminho. Muitas mesmo, porque cada uma das empresas tem a sua identidade muito própria, né? E me parecia desafiante isto. Mas, finalmente, isto vem acontecendo já há 4 anos. Não é uma tarefa simples viver este processo, mas o que torna para mim absolutamente esperançosa essa união é saber que a escola para a vida que a Natura se constituiu, porque é assim que a gente sente que a Natura é, possa ser ampliada para muitas milhões de pessoas através de um nome tão forte, tão profundo quanto do nome Avon. Mas, seu Luiz, olha só. Ao longo de todos esses anos, a gente sabe que as coisas vão mudando e a gente acompanha essas evoluções, principalmente nesses últimos períodos, né? O mundo vem mudando muito rápido. A exemplo do mundo digital, que ele acabou impactando muito as relações, a forma como elas eram realizadas e feitas até um tempo atrás e como são feitas hoje. Como é que o senhor enxerga esse impacto da digitalização no jeito de fazer a consultoria de beleza? Como um instrumento para as nossas consultoras, eu acho que é um instrumento extraordinário. Elas sempre tendo presente de que a vida é um encadeamento de relações. Se nós perdemos contato direto com as nossas clientes, com o nosso universo humano, a gente está empobrecendo a nossa própria vida. Verdade, seu Luiz. Seu Luiz, de uma curiosidade minha, como é que esse mundo digital, as redes sociais, tecnologia em geral, influenciam no seu dia a dia e nas suas relações? Bem, eu estou o dia todo respondendo WhatsApp, e gravando vídeos e tendo, inclusive, reuniões internacionais através do mundo digital, né? Se nós nos referirmos mais amplamente ao Facebook, o Instagram, eu tenho menor intimidade e tenho um certo distanciamento, digamos assim. Mas tudo que no âmbito tecnológico facilita as nossas aproximações, nossa troca de ideias e as nossas relações, está no meu cotidiano, sim. Muito bem, seu Luiz. Olha só, a gente ouve muito das consultoras que os produtos da Natura e Avon são campeões, que eles são excelentes e que entregam aquilo que prometem, realmente. E eu sei que o senhor, já me contaram aqui, que o senhor faz uma rotina de exercícios, de skincare, o senhor mesmo chama de bem-estar bem. Mas me conta, da hora que o senhor acorda até quando vai descansar, o que te traz esse bem-estar bem? É uma rotina de exercícios, algum ritual de beleza? O senhor pode contar pra gente um pouquinho? Posso contar como é o meu cotidiano. Agora, antes de qualquer rotina, eu sei o que me acontece quando eu abro o olho. Sempre, sempre, sempre eu acordo alegre por estar vivo, né? Então, a grande motivação minha, e pretendo que seja de todo mundo que me acompanha na vida, e de um dia de todos os seres humanos, porque um dia todos nós podemos ser abençoados pelo bem-estar bem no que ele tem de mais profundo e de mais amplo, porque o bem-estar bem é tão simples, mas ainda eu acho que tem um processo para ser vivido. Se todos nós, se o mundo todo vivesse o que o bem-estar bem propõe, não teria guerras, né? Então, voltando à minha rotina, eu acordo
pelo bem-estar bem, o amor à vida, a vida como motivação e a alegria de estar vivo. Depois, eu primeiro tenho os meus hábitos de higiene. Duas coisas que eu aprendi com a cultura indiana, né? Lavagens diárias com água salina, com soro fisiológico nas duas narinas. Uma boa lavagem, tem até um aparelhinho especial para isso. E antes de ingerir ou comer qualquer coisa, limpar, tem um objeto especial também, a língua, porque os indianos acreditam que a gente, ao longo do sono, ao longo da noite, a gente tem determinadas toxinas que se concentram na língua, então a gente tem que raspar. Depois, eu tenho os medicamentos homeopáticos que eu tomo antes do café da manhã, em jejum. Aí eu medito por 20 minutos, medito 2 vezes por dia, 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite. Tem dia que não dá tempo, eu só sacrifico uma das vezes, porque uma delas... Uma pelo menos tem que acontecer. Uma pelo menos tem que ser. Tenho meditação, depois da meditação, o remédio homeopático já foi absorvido. Eu tomo o café da manhã, que consiste num suco, um suco que eu acrescento creatina por causa dos exercícios físicos e por causa da memória também, mas principalmente para dar sustentação à estrutura muscular, que pode estressar durante os exercícios. Depois desse suco tem um mingauzinho feito com leite, não leite de vaca, eu evito lácteos, então feito com leite de aveia, leite vegetal, onde eu ponho algumas frutinhas. Ao longo do dia todo eu como frutas. O senhor comentou, o senhor se exercita todos os dias? Diariamente. Às vezes no domingo não, mas no restante dos dias, pelo menos uns 20 minutos, 20 e poucos minutos de aeróbico e depois musculação. Isso, Luiz, eu sempre reparei, eu não, acho que todo mundo aqui na Natura sempre reparou que o senhor está sempre muito bem arrumado, sempre com o cabelo bem penteado, e a sua pele... Enquanto tenho, né? Temos que aproveitar enquanto tem, né? Mas a sua pele sempre muito bem cuidada. A sua rotina de skincare, acho que as nossas consultoras e consultores gostariam de saber como que o senhor cuida da pele. Olha, gente, não dá para viver sem Cronos nessa vida, né? Então, eu tenho Cronos, posso não usar com toda a disciplina, etc., mas diariamente alguns dos produtos, vitamina C. Tem o creme, pelo menos 80 a mais, que é o meu caso, é genial noturno. Olha, uma conquista recente minhas, não ficando apenas em relação às experiências com a Natura, o sérum renovador do Renew com protinol. Sim. É maravilhoso para dar uma reavivada na pele. No momento que você achar que a pele está meia... Toca um sérum renovador da Avon com protinol, que é extraordinário. E, enfim, muitos outros produtos. Eu vivo muito a cosmética, não apenas pelo entusiasmo por aquilo que a Natura faz, mas especialmente pelo fato que eu acredito que os cosméticos são mesmo instrumentos de uma melhor relação da minha mente com o meu corpo. Muito bem, gente. Olha só, hein? São as sugestões aqui do nosso primeiro consultor de beleza. E é uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tinha, né? Qual que é a rotina do seu Luiz? Então, muito bom. Agora, eu vou fazer algumas perguntas aqui sobre curiosidades que muita gente tem vontade de saber essas respostas. Então, será um jogo rápido de perguntas curtas, tá bom, seu Luiz? Muito bem. Um perfume que marcou a sua vida? Olha, tem dezenas. Realmente dezenas. Agora, na história da perfumaria da Natura, como vocês sabem, quando nós fundamos a Natura não havia perfume nenhum, né? Só havia os produtos do que nós chamávamos de cosmética terapêutica. Só foi em 1977, fazendo uma visita a uma casa de fragrâncias em Paris, que eu soube que eles tinham algumas essências que tinham um poder bacterostático. Aí eu achei extraordinário, porque eu tive a ideia na hora de usar aquelas essências como princípio para um desodorante. Normalmente os desodorantes são bactericidas, portanto, com uma ação que pode não ser
a mais saudável para a superfície da pele e nem para o ambiente. Então, quando eu soube que havia essências com ação bacterostática, na hora me deu a ideia de criar um desodorante masculino e um feminino. Foi assim que nasceram o Sr. N e o Ritual. Muito bem. Aliás, o senhor comentou do Sr. N. Eu queria uma coisa que muita gente já perguntou aqui, a gente tem essa dúvida. A linha Sr. N, ela foi inspirada no senhor mesmo? O senhor é o Sr. N? Olha, fui eu que, sim, ajudei a Casa de Fragrâncias a chegar àquela perfumação. Agora, os Sr. N são todos aqueles que amam a linha Sr. N. Muito bem. E, seu Luiz, quais produtos que o senhor ama dar de presente? Mais recentemente, nós tivemos uma alegria por um novo lançamento da Natura, que está ainda vindo à luz, mas o renascimento da linha Botânica. Então, esse é a minha nova paixão de dar de presente. É verdade. E é muito bom mesmo. Né? E é lindo, né? Lindo. E você sabe que, como curiosidade, a linha Botânica, quando foi lançada pela primeira vez, nos anos 80, 86, foi a primeira linha, desculpe se soar como vaidade pessoal, mas ela vinha com uma bula extensa, foi o primeiro cosmético no mundo que explorou a ideia de consciência corporal. Né? E me deu muito prazer ter feito esse tipo de contribuição cultural, porque, no geral, a nossa sociedade é muito fragmentária e a gente acaba também tendo uma consciência fragmentária do corpo. Pensa nessa parte, naquela parte, na outra parte, mas e não pensa que o corpo é um universo todo ele consciente e um universo aberto para a percepção. E é importante que a gente amplie a nossa percepção corpórea. E isso a botânica fez desde o primeiro momento de existência. Seu Luiz, o senhor sempre foi participativo na criação e na conceitualização dos produtos Natura. Isso, somos todos testemunhas vivas disso. Dentro dessa diversidade de linhas de sucesso, o senhor pode nos contar qual foi aquele momento eureka que o senhor teve, assim, momento que o senhor parou e falou assim, é isso mesmo. O senhor tem alguma história? Eu tenho muita. Meu problema é que não vai dar tempo de contar todas. Algumas estão muito presentes, sempre me acompanham. Por exemplo, o momento que nasceu o conceito do erva doce foi numa ideia súbita, foi um tipo de percepção nascido de testes com diferentes fragrâncias. O que eu quero dizer? Como nasceu? Como esse momento foi descoberto, foi vivido. Primeiro eu fiquei sabendo por um amigo meu, com quem eu praticava 5 horas da manhã, nós fazíamos ginástica, ele era meu dentista, ficamos amigos. Toda manhã eu ia na casa dele, ele tinha uma academia na casa dele, nós fazíamos ginástica. E eu fiquei sabendo por ele que um grande fornecedor de material odontológico estava pretendendo desenvolver, fora do Brasil, na Alemanha, um sabonete líquido para os dentistas, exclusivo para os dentistas usarem. Sabonete líquido para as mãos não existia no Brasil. Quando ele comentou isso, eu falei, mas por que não lançar um sabonete líquido dentro do nosso sistema, etc. E comecei a pesquisar a formulação. E eu tinha na cabeça um determinado tipo de fragrância que eu gostaria que tivesse aquele produto, porque era importante, é importantíssimo, uma excelente perfumação, no nosso caso, que inspire a natureza, etc. Então comecei a pesquisar, vieram muitas submissões de várias casas de perfumaria. Mas num determinado dia, já estava até meio cansado, porque nada chegava naquilo que eu tinha imaginado. Eu estava no meio do laboratório, perto de uma farmacêutica nossa, analista de fórmulas chamada Alice. Estava avaliando com ela algumas formulações quando trouxeram uma nova fragrância para eu avaliar. Quando eu senti, não era exatamente o que eu estava procurando, mas eu falei, mas é essa que eu quero. E eu falei, tem cheiro de erva doce e vamos pôr esse nome no produto. Foi assim que nasceu o erva doce, que até então que eu não tinha registro nenhum de ter sido usado na cosmética. Foi o perfume
a perfumação de erva doce que me sugeriu empregá-lo, e depois eu descobri que a própria erva doce tem algumas qualidades que a adequam para um produto de higiene. E foi assim que nasceu o erva doce. Um outro momento marcante da minha vida, e este é de uma força, vocês vão entender por quê, foi no dia que eu tive a ideia desculpe o eu, mas fui Sim. eu mesmo. Foi o dia que eu tive a ideia para o nascimento da linha Mamãe Bebê. Por que me tocou imensamente? Nossas consultoras já tinham há muito tempo pedido uma linha para bebês. Então, a gente costumava chamar de uma linha infantil. E todos os estudos e propostas de marketing que nos chegavam davam conta de produtos que lembravam brinquedo, um pouco como já foi explorada muitas vezes em diferentes linhas, os conceitos meio de Disney para uma linha infantil. E todos os casos eu dizia, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E em uma determinada manhã, eu estava no banco de trás no carro, lendo o Jornal do Dia, eu vi uma noticiazinha de que nos Estados Unidos 2 universidades tinham feito testes clínicos determinando o quanto que os bebês que eram submetidos a massageamento eram bebês que tinham sono mais tranquilo, tinham melhor aproveitamento dos nutrientes, enfim, eram bebês que não davam tanto trabalho e pareciam crianças mais felizes, né? Pelo método de massagem empregado. Quando eu li aquela notícia, eu lembrei primeiro de um método de massagem que eu conhecia, que existia na França, foi introduzido na França por um médico francês, mas vindo da Índia, era um método usado por mulheres na Índia. E eu lembrei desse método Shantala e eu falei, meu Deus, a linha não tem que ser uma linha só para o bebê, a linha tem que ser uma linha que reverencia a ligação, o vínculo entre mãe e filho. Foi assim que nasceu o conceito da linha original da linha Mamãe Bebê. Naquela manhã mesmo, quando cheguei na Natura, fiz os comentários e chamei a turma de marketing e comentei com meus queridos sócios sobre a ideia. Ela parecia uma ideia incendiária, todo mundo se entusiasmou e, para nossa surpresa, para minha surpresa, quando chegou o fim do dia, eu revendo o jornal, me dei conta que era o dia 25 de abril de 92. Dia 25 de abril era aniversário de minha mãe. Uau! Fazia 2 anos que ela já não estava visível nas nossas vidas, mas ainda assim ela me trouxe aquele presente, porque eu tenho certeza foi a mãe em mim que teve a ideia. Bom, o senhor creio que já sabe disso, mas quem recebe uma Mamãe Bebê de presente, a reação das pessoas ao receber é sempre especial. Uma linha que ela vai além do produto, né? É verdade. Ela vai além do produto. É uma linha abençoada. Assim. É abençoada. E eu tenho certeza que todas as crianças, todos os bebês, que ao longo desses anos, tem mais de 30 anos o lançamento de Mamãe Bebê, todos os bebês massageados com o conceito da linha, com o método de massagem Shantala, são crianças mais felizes, com a melhor relação com o próprio corpo, melhor senso e percepção corpóreos. São crianças. Eu vejo pela minha filha, que hoje tem 30 anos, a Estela não cai, ela tem uma percepção corpórea extraordinária. E ela foi massageada por mais de 2 anos, né, quando bebê. Bem, para esse papo ficar ainda mais especial, seu Luiz, a gente tem a participação daquelas que são protagonistas dessa data que a gente está celebrando. Então eu vou chamar agora o quadro Chegou pelo Zap. E esse quadro traz perguntas de consultoras e consultores de beleza de todo o Brasil. Então agora vamos ouvir a primeira consultora que mandou um recadinho pra gente. Olá, senhor Luiz. Estou muito feliz em estar fazendo essa pergunta. Sou Gabi Salles, de Currais Novos, do Rio Grande do Norte, uma consultora de beleza influenciadora, geração Z, e gostaria de saber o que o senhor fez para conquistar a confiança das pessoas lá no comecinho, sendo o primeiro consultor. Agradeço muito a pergunta. Primeiro, não tem fórmula de bolo.
se eu obtive essa confiança, e eu acredito que sim, foi porque eu sempre fui absolutamente genuíno, autêntico nos sentimentos que me mobilizaram. Sempre eu me imaginei como portador de palavras e de conhecimentos que poderiam levar as pessoas o que a gente chama de bem-estar bem, que poderiam transformar a vida das pessoas numa vida mais agradável, numa vida prazerosa, numa vida mais feliz. E esse tipo de convicção não precisa ser dito, as pessoas pressentem. Eu acho que isso é um abridor de caminhos para todos nós, não é exclusividade minha. Olá, pessoal do Voz da Consultoria. Olá, seu Luiz. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Meu nome é Leila, sou consultora Natura e Avon aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E a minha pergunta para o senhor, seu Luiz, é a seguinte. O senhor, enquanto consultor, né, nosso primeiro consultor, como lidava com os nãos? Nesse trabalho a gente recebe muitos nãos e é sempre um desafio você contornar, muitas vezes desanima. E eu queria saber como o senhor lidava com isso, como o senhor contornava a situação, até para servir de lição e dica para a gente também, que tem dado continuidade no trabalho que o senhor começou lindamente. Um abraço para todo mundo. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua pergunta. Deixa eu dar como exemplo, talvez fique melhor, o desafio que eu tinha no começo da Natura. Eu precisava vender os produtos, mas graças a Deus, isto eu tenho da herança dos meus pais, dos meus queridos pais, uma certa inteligência emocional para perceber que, mais do que aconselhamento de produtos, as pessoas precisam diálogo, elas precisam ser ouvidas, elas precisam de escuta. E, no geral, a gente está muito preparado para falar, para dizer o que a gente acha, e poucas vezes a gente está preparado para escutas. E outra coisa é que nós temos que lembrar, como consultoras, consultores e também como indivíduos, que as pessoas às vezes têm um coração precisando de ouvir coisas boas, porque as pessoas estão com a cabeça cheia de preocupações e às vezes com o coração cheio de angústias. Quem sabe ser portador das palavras que curam, ser portadores, portadoras das palavras que levam uma luz, não possa ser um excelente início de relação, de muitas compras, muitas aquisições, muitos sims, mas que só acontecem derivados de uma relação de confiança estabelecida. Olá, seu Luiz. Eu sou a Rose Souza, consultora e treinadora Natura, falando de Santos Dumont, Minas Gerais. Em 69, o seu sonho nascia e em 70 eu nasci. Hoje eu tenho 54 anos e o seu sonho transformou a minha vida e a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, não só de consultores de beleza, prestadores de serviço, e mudou o planeta, né? Mudou a cara do nosso país no cuidado com a Amazônia, no cuidado com a educação. Eu quero saber como que o senhor se sente sabendo que é agente de uma transformação tão grande. Um grande abraço. Rose, eu agradeço muito a sua pergunta. E no que ela tem de elogioso, eu agradeço, mas quero dizer o seguinte: todos nós somos portadores de uma luz. Nem sempre descobrimos que essa luz precisa ser manifesta para o mundo. Eu acho que nós tivemos o privilégio de construir uma empresa que se percebe portadora de uma luz através de todos os colaboradores e todas as pessoas que levam a nossa bandeira. Você está entre elas. Você continua com a gente porque você está manifestando a sua luz, como a vida me deu a condição de manifestar a luz que me habita. Então, esse diálogo com a nossa própria alma é um dos passos para a gente alcançar a felicidade. Isso não é receita do Luiz, é a receita de um dos filósofos que me influenciaram muito na vida, um paleontólogo francês da primeira parte do século XX, Teilhard de Chardin, que ele dizia o seguinte: o caminho para a felicidade tem 3 passos fundamentais. O primeiro é que diariamente a gente visite o nosso interior, que a gente sinta a nossa alma, dialogue com ela, para a gente intuir qual é o projeto da alma para a nossa vida.
O segundo passo é descobrir o outro. Descobrir o outro não como um agente realizador das nossas vontades e desejos, mas o outro como uma entidade, como um ser diverso de nós, que está aí para interagir com a gente, para fazer parte da nossa vida. Quando a gente descobre o outro na inteireza que ele representa, na dignidade de vida que ele espelha, nós de alguma forma estamos descobrindo também alguém que possa nos ensinar quem realmente nós somos, não quem a gente pensa que a gente é. E terceiro passo para alcançar a felicidade é que nós, com o diálogo com a nossa alma, com a nossa relação com o próximo, tenhamos um projeto de vida maior do que a nossa própria vida. É isso que a vida me deu o privilégio de alcançar, como sendo essa pessoa que se percebe habitada por uma luz e que conseguiu se cercar de muitas pessoas, que foi crescendo, e essas pessoas todas sabendo que tem uma missão de buscar a sua própria felicidade, ao mesmo tempo que semeia a felicidade no mundo, e compromisso com a vida e com um mundo melhor. Isso é bem-estar bem. Eu sou Diogo Antônio, estou em São Paulo e minha pergunta é: qual é o seu produto queridinho? Aquele que você tem sempre em casa, de fácil alcance, ou se você sai à rua, que está contigo na sua pasta ou no seu necessaire. Bom, para começar o meu dia, quando tomo banho, um dos nossos géis de banho, o que eu estou usando mais recentemente no cotidiano, é o alecrim do todo dia. E a linha Cronos me acompanha nesse nosso mesmo bate-papo. Já disse que introduzi há algum tempo atrás e com uma admiração muito grande o sérum renovador com protinol da Avon. A linha Ecos, do mesmo jeito que Cronos, não dá para viver sem, né, minha gente? Então, são produtos que a gente vai alternando, mas nesses nomes aí você vai encontrar várias inspirações para encontrar produtos sem os quais não dá para tocar a vida. Eu estou em Manaus, Amazonas, e minha pergunta é: quais os principais pontos para se tornar um consultor de sucesso? Não tem receita de bolo para o sucesso. Muitas e muitas vezes, em conferências para as quais eu fui convidado ao longo desses anos todos, sempre vinha a pergunta: qual é a fórmula do sucesso? A fórmula do sucesso é a gente ser autêntico e a gente ter uma coisa boa para levar para o outro. Seja uma coisa boa concreta ou uma coisa boa invisível, mas que as palavras contêm. Porque tudo pode conter luz ou tudo pode conter o seu contrário, a sombra. A gente tem a opção, a escolha de ser portador da luz, através do concreto ou através do invisível. E a gente manifesta isso na nossa própria expressão. Essa, para mim, é a fórmula do sucesso. Olá, senhor Luiz. Espero que o senhor esteja bem. Meu nome é Amanda Solano, falo diretamente do interior de Pernambuco e é uma satisfação enorme estar aqui com o senhor. Tenho uma pergunta para fazer. Sendo o senhor pioneiro e fundador, qual o grande legado, ensinamento, emoções, valores que o senhor gostaria que nós, consultores de beleza Natura e Avon, pudéssemos perpetuar? Obrigada. Amanda, minha querida, eu acho que vocês já estão perpetuando. A Natura não seria quem é no mundo se isso não tivesse sendo já exercido. Mas o que eu considero que está no fundo da sua pergunta e o que eu acredito que seja o grande, chamemos assim, essa palavra está muito em voga hoje em dia, legado, mas a grande contribuição que a Natura tenha para o futuro humano é essa visão de universalidade, essa visão de que tudo está se relacionando o tempo todo, essa interconexão entre nós como indivíduo, com o outro que faz parte de nossa vida, com o conjunto de pessoas que constituem a nossa empresa e, mais do que isso, aquele conjunto de pessoas invisível, mas que no mundo estão sonhando o que nós sonhamos, não é? Um mundo melhor, sonhando um compromisso com a vida que transcenda
os nossos ideais pessoais, que é importante que nós os tenhamos, os nossos sonhos individuais, que são indispensáveis que nós os tenhamos, mas o sonho coletivo de um mundo mais justo, socialmente mais correto, que nos permita um dia alcançar o fim da desigualdade descomunal que ainda existe nesse mundo, o fim da fome concreta, da fome terrível que ainda existe no mundo e das muitas e variadas formas de fome. A fome de amor que há no mundo é uma assolação, é uma devastação. Então, nós temos condição de ir curando isso no mundo. Eu acho que é este o maior legado, não meu, não só da natura, de todas e todos nós. Esse é o legado que a palavra amor apenas sabe explicar e saberá mobilizar como luz para o horizonte do mundo. É muito bom fazer parte da construção desse legado também, viu, seu Luiz? Acho que todos nós, e as consultoras e consultores de beleza, fazem parte disso, né? Então, construir isso juntos é muito bom. Mas muito bem, para terminar, seu Luiz, eu vou fazer aqui um bate-bola com o senhor e eu vou dizer uma palavra e o senhor me responde a primeira coisa que vem à sua mente, tá? Então, tá preparado? Estou preparado para o que eu não sei, mas estou preparado. Vamos lá. Um medo. Um medo que eu tenho já de algum tempo e que tem crescido, e eu não gosto de medo, hein? Me faz pensar nesse momento, essa pergunta, e veio nesse momento ao espírito, uma maravilhosa ativista e poeta americana que já não está entre nós, a Maya Angelou, que ela tem um livro chamado A Vida Não Me Assusta. Eu gosto muito dessa ideia de não nos amedrontarmos diante da vida. Mas um medo que ultimamente eu tenho tido é de que a democracia no mundo se enfraqueça, porque temos que ter consciência, nós o povo, temos que ter consciência que a democracia no mundo está ameaçada. Esse é o medo que eu tenho, e para o medo eu sempre tenho um antídoto, é o amor. Amor ao mundo, com amor a gente vai vencer. Uau, seu Luiz. Profundo e real, né? Muito bem. Consultoras de beleza. Uma das maiores alegrias da minha vida. Rosa branca. Uma das maiores alegrias da minha vida. Muito bem. Uma motivação para levantar todos os dias. A alegria de viver. Olha, seu Luiz, que energia tê-lo aqui. Eu estou muito feliz de ter o senhor nesse episódio do podcast, o 10º episódio, em celebração ao Dia da Consultora e Consultor de Beleza. Esse episódio que é tão especial, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo, mas antes da gente ir para o final, eu queria que o senhor deixasse aqui quais são seus votos para esse dia tão especial das nossas consultoras e consultores de beleza que estão nos ouvindo agora. Bom, queridas e queridos, é uma alegria primeiro compartilhar com vocês a emoção de ser um consultor da Natura. O fato de eu ter exercido a consultoria nos primeiros 3 anos da existência da empresa, de jeito nenhum, não diminui o que o consultor em mim ainda me ensina e ainda representa para mim a forma de olhar para o mundo. Então, a oportunidade transformadora que foi na minha vida exercer esta atividade, eu peço à vida que leve a vocês a mesma qualidade de alegria, a mesma qualidade de impulso, a mesma qualidade de sonho, para que vocês sejam diariamente alimentadas e alimentados por essa força. É uma força que pode mobilizar montanhas, e a força da fé na vida. Não percam de vista esse poder extraordinário que é o da fé na vida, a esperança. Que vocês tenham um caminho luminoso à frente de vocês, lembrando que o caminho será cada vez mais luminoso na medida que vocês saberem cultivar sentimentos e pensamentos luminosos também. Olha, seu Luiz, é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu quero agradecer ao senhor pelo fato de o senhor ser quem o senhor é. O senhor contribui na vida de tanta gente, e eu sou prova viva disso, testemunha de quem vivencia isso há muito tempo. Eu desejo muita luz em seu caminho, que o senhor siga com essa alegria de viver e que o senhor compartilhe conosco, vá emanando essa boa energia conosco. Então eu te agradeço de verdade.
E a você que nos ouve, quero agradecer muito pela audiência nesse episódio mais do que especial. É isso aí, gente. E se esse foi o seu primeiro episódio que você está ouvindo aqui no nosso podcast, eu te convido a ouvir os outros temas que também estão muito enriquecedores e podem te ajudar principalmente agora nesse final de ano, com Black Friday, Natal, enfim. Aproveita e ouça aí e faça essa maratona aqui na nossa playlist. E eu só não posso terminar esse episódio sem mandar uma mensagem. Feliz dia da consultora e do consultor de beleza Natura e Avon. É isso, nos vemos no próximo. Um beijo e até mais. Tchau!